Eu me chamo Ivanice Nogueira e sou doutoranda em Educação pela Unicid. A minha orientadora é a professora doutora Ecleide Conico Fula Neto. Nós vamos apresentar uma pesquisa desenvolvida numa instituição de educação infantil de São José dos Campos, São Paulo, intitulada Formação Continuada, Acompanhamento da Prática Docente. É um grande prazer estar com vocês. O objetivo da pesquisa foi descrever a relação entre as aprendizagens das crianças do último ano da educação infantil, do pré-2, e a formação continuada dos docentes pelo viés do acompanhamento de suas práticas. A metodologia de pesquisa qualitativa utilizou como fontes de estudos a observação da prática docente e as aprendizagens das crianças para a construção dos dados. A metodologia utilizada incluiu uma revisão de literatura, pesquisa de campo, com a observação das aulas em loco e análise reflexiva dos dados. 3 professores de uma instituição de educação infantil de São José dos Campos, São Paulo, participaram da pesquisa. Esses professores trabalham com as turmas de pré-2, ou seja, o último ano da educação infantil. No ano seguinte, essas crianças estarão no primeiro ano do ensino fundamental. O referencial teórico foi organizado com autores que se dedicaram à temática da formação docente, acerca da reflexão sobre a prática, com um destaque para Perrenot, Pacheco e Alarcão. Outros autores, como Zabaus, Arroio e Fula Neto, revelaram como as práticas, os pensamentos, os sentimentos e as necessidades dos professores estão intimamente ligados com a autoformação, formação e com a qualidade da educação. Os procedimentos de pesquisa visavam analisar, descrever, classificar e interpretar os dados à luz da formação continuada. Por isso, iniciamos o passo a passo pelo mapeamento das aprendizagens das crianças, que se deu por meio de entrevistas individuais com cada criança, antes e depois do processo de formação continuada. Nessa entrevista individual, cada criança foi convidada a escrever uma lista de 4 palavras do mesmo campo semântico. Na prática, essa lista era composta por uma palavra polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e uma monossílaba, escritas nessa ordem. A função dessa lista de palavras era revelar a hipótese de escrita na qual a criança se encontrava. A partir desse mapeamento dos saberes das crianças sobre a escrita, os resultados foram mapeados, tabulados e organizados numa planilha de monitoramento. Com base nesses dados, iniciou-se o processo de acompanhamento da prática docente com a alfabetização dessas crianças. Como se deu na prática esse processo de acompanhamento foi por meio da observação das atividades de leitura e de escrita em desenvolvimento direto com as crianças. A partir da observação, houve a etapa de análise da aula e da atividade. A partir dessa análise de aula, foi possível escolher textos e vídeos relacionados às necessidades tanto dos professores quanto das crianças para repertoriar os saberes dos docentes. E a partir desse repertório novo, os professores puderam replanejar suas atividades, suas propostas e ampliar as práticas contextualizadas de letramento e alfabetização para as crianças. Esse processo de acompanhamento da prática, de reflexão, de leituras e de aprofundamento do processo formativo foi desenvolvido durante 4 meses. Então, as crianças, depois de 4 meses, passaram novamente por um novo
mapeamento de suas aprendizagens, né? Nessas entrevistas individuais, produzindo outra lista de 4 palavras também do mesmo campo semântico, utilizando os mesmos critérios que foram utilizados no primeiro mapeamento. Os dados, né? Então, a partir desses dados do primeiro mapeamento, do segundo mapeamento, foi possível a gente olhar para esse processo formativo com um potencial muito grande de construção de saberes para os professores. Então, os dados das crianças foram organizados em 3 categorias distintas, né? Considerando as necessidades das crianças em seus processos de alfabetização e de saberes docentes. Então, as três categorias foram organização do espaço alfabetizador dentro da sala de aula, ou seja, a sala de aula precisava ter uma biblioteca, precisava ter espaço adequado para ler e escrever, para produzir as escritas das crianças. Também foi identificada a categoria de planejamento. Como é que esses planejamentos deveriam ser produzidos para atender às necessidades tanto das crianças quanto dos professores. E a terceira categoria foi o próprio mapeamento dos saberes das crianças. Então, considerando essas 3 categorias, a análise dos planejamentos dos professores revelou uma ausência de propostas de leitura e escrita de textos do cotidiano, de uso social real nas interações, ou seja, os professores não trabalhavam textos do dia a dia, como mensagem de WhatsApp, como cardápio que as crianças comem, a rotina delas na escola, bilhetinhos de segredinho, de recadinho para um coleguinha. Esses textos que permeiam aí o nosso dia a dia, eles não eram contemplados nos planejamentos dos professores. E a partir desse fato, né, foi identificada uma oportunidade de formação acerca dessas práticas de leitura e de escrita, o que torna necessário rever, né, organizar o ambiente alfabetizador dentro da sala de aula com materiais acessíveis de leitura e de escrita. Então, aí os cantinhos das salas passaram a acolher, né? A sala começou a ter cantinhos que acolhiam, que convidavam essa criança para escrever aí um recadinho para o colega, para a professora, para a mãe, para levar para casa. Aí a gente chamou esse cantinho de correio. As bibliotecas das salas também foram revitalizadas com acervo de livros assim bem bacana, de qualidade e em quantidade suficiente para acolher aí as curiosidades das crianças com a leitura. As produções das crianças foram analisadas e classificadas conforme os estudos de Emília Ferreiro, que em seu livro Psicogênese da Língua Escrita estabelece os estágios de desenvolvimento da escrita das crianças em processo de alfabetização. E são eles a pré-silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, silábica alfabética e alfabética. A progressão desses estágios de desenvolvimento da escrita evoluem nessa ordem. No primeiro mapeamento, os resultados das aprendizagens das crianças revelaram que 95% das crianças do pré-2 dessa instituição de educação infantil estavam na hipótese de escrita pré-silábica. Nós tivemos um processo formativo aí de 4 meses de acompanhamento dessa prática e no final de agosto foi realizado outro monitoramento, outro mapeamento e percebemos que os resultados das crianças evoluíram bastante. Apenas 15% das crianças estão produzindo escritas pré-silábicas. As demais avançaram para as outras hipóteses de escrita. Os dados foram muito significativos para as crianças, para as famílias e para a escola. Muito obrigada a todos vocês. Um ótimo evento.